tempo. Foi uma indelicadeza, Josias? Tem que deixar o chefe de Estado terminar pelo menos a sua frase, ou não? É isso mesmo? Tem que cortar o microfone, que nem nos debates que a gente faz aqui dos candidatos à prefeitura, hein? Não, é isso mesmo, né? Ele sabia que tinha um tempo de 5 minutos, precisava ter se ajustado a esse tempo, né? Não foi só o Lula, outros também tiveram a palavra cortada. Acho que esses eventos internacionais, eles têm que ter esse tipo de disciplina mesmo, senão vai lá nos tempos do Fidel Castro, por exemplo, a gente ficava falando mais de 1 hora. Não precisa ter um prazo determinado. E ali estava entendido que o tempo seria de 5 minutos. Agora, afora o fato de que o Lula teve o microfone cortado, porque extrapolou o tempo, ele acabou pronunciando um discurso muito adequado, né? A gente acabou de assistir aí. Ele reiterou basicamente as teses que são caras a ele, à própria diplomacia brasileira, né? E o problema é que foi muito constrangedor esse primeiro evento com a participação do Lula, um evento que ocorre ali às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, que está marcada, o início está marcado para essa terça-feira, né? E esse evento do qual o Lula participou, a Cúpula do Futuro, ele foi anunciado como um grande marco na história da ONU, né? E só que virou um fiasco mesmo, porque a presença do Lula, por exemplo, foi eclipsada pela ausência dos líderes das grandes potências, as potências mais ricas do mundo. Só o premier alemão, o Olaf Scholz, deu as caras. E, embora o Lula tenha pronunciado, como dissemos, um discurso adequado, ele inclusive reiterou eh, eh, os pontos que essencialmente constam de um pacto do futuro que foi aprovado sob protestos da Rússia nesse encontro. O diagnóstico, na verdade, deixou de ter relevância, Fabiola, porque todo mundo sabe o que está acontecendo com o mundo, né? O problema agora é a prescrição do remédio, a dosagem, a quantidade do remédio. O próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele disse lá num timbre muito, muito pretensioso: estamos aqui para tirar o multilateralismo do abismo. E esse otimismo todo contrastou com o texto do pacto que foi aprovado. Um pacto negociado durante 4 anos, e à medida que foi afunilando a negociação, sobretudo nos últimos meses, o texto foi ficando aguado. É, as medidas estão lá, constam do documento, os pontos principais que angustiam o mundo, mas não tem nenhum poder vinculante, cumpre quem quiser. Então, os países ricos, por exemplo, que estavam lá representados por subalternos, eles deram de ombros para esse pacto. Ninguém está muito interessado em cumprir, ninguém vai dar atenção, por exemplo, ao que o Lula disse lá no seu discurso, que há um déficit de financiamento para a preservação ambiental. As grandes potências se comprometeram a abrir os cofres e ninguém está minimamente preocupado com isso. E a ausência dos líderes ali reforçou essa despreocupação, né? Então foi essencialmente um grande fiasco, Fabiola, porque a melhor forma de prever o futuro, e esse encontro se dedicava a isso, prever um futuro melhor, a melhor forma de prever o futuro é criar esse futuro, né? E a vida ensina que a primeira regra dos buracos é muito singela. Quem cai dentro de um buraco precisa parar de cavar. E a cúpula do futuro, essa que foi organizada ali pela ONU, demonstrou que o mundo tem dificuldade até para retornar à beira do abismo. E é pior até do que isso. O mundo está se habituando ao precipício, já está jogando terra em cima do buraco, né? Então não foi um encontro alvissareiro, não, Fabiola. E você, hein, Otales, como é que você viu esse discurso do Lula? Até algumas pessoas estão falando, que foi cortado porque ele estava num discurso muito firme, muito duro, que beleza de discurso. Não foi por isso, né? Pelo menos é o que se falam lá nos bastidores. Não foi por isso, foi realmente o fim do tempo, o tempo esgotado. Mas um discurso importante, né, Thales? Eu acho que isso não precisa ser vai lá na ONU, não precisa fazer um discurso puxa-saco, vamos dizer assim. Fez um discurso no qual o Brasil realmente se posiciona. O que você achou do discurso do presidente Lula?
um discurso muito bom. A questão do tempo é mais ou menos assim a diferença entre quem tem o que dizer e quem não tem o que dizer. O, o Bolsonaro já foi na ONU falar 4 minutos, rapidamente, e ser absolutamente ignorado, né? O, o, o Lula não, fez um discurso em que as críticas que ele fez à ONU só se confirmaram com a ausência dos líderes das grandes potências. Quer dizer, não há financiamento adequado ao meio ambiente, o Conselho de Segurança da ONU não tem mais importância, os países do sul global não estão bem representados, o mundo mudou muito desde que a ONU foi criada, muito, 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 e se ela não se readequar, ela vai para o lixo da história, vai se tornar absolutamente desnecessário. O que ocorre é que as grandes potências elas estão agindo com o mundo e com o clima da mesma forma que, por exemplo, os ricos aqui no Brasil agem. Elas não aceitam, por exemplo, arcar. Elas criaram todo o problema climático do mundo. Todo o problema climático do mundo não foi criado pelos países subdesenvolvidos, pelos países em desenvolvimento, não. Foi pelas grandes potências, pela industrialização, pela revolução industrial, pelo uso excessivo de carbono. Isso tudo partiu das grandes potências. O início disso tudo e o grande ataque ao meio ambiente veio das grandes potências, mas elas se recusam a contribuir para parar, para dar um freio no avanço dos eventos extremos que nós estamos vendo aí ocorrendo. Se recusam a pagar, a botar dinheiro nisso aí, criar um imposto para grandes fortunas, se recusam a tudo isso. Aqui no Brasil, a gente está nessa situação também. Essa situação climática, boa parte dela vem de um modelo que está com problemas. Esse modelo baseado no agronegócio, na exploração mineral, esse modelo tem que haver mudanças nisso. Tem que haver industrialização, uma indústria tecnológica, não poluente, tudo isso tem que haver. Agora, para que haja isso, é preciso que os ricos no Brasil, é preciso que a turma do agronegócio se conscientize, que haja um imposto maior para quem paga mais, não haja esse negócio de 17 setores que são isentos da folha de pagamento. Não tem que mudar o pensamento de quem é rico e, em geral, quem é rico é quem é o maior culpado pelo problema ambiental, em geral, tanto os países quanto as pessoas. Mas esses não se preocupam com quem é pobre. Eu acho que o Lula falou muito bem e o que ele disse se comprovou pela ausência dos líderes das grandes potências. O Gomes